Você fez o exame de sangue de rotina. O médico ligou, ou você viu o resultado online, e o PSA estava alto. E naquele momento, uma palavra entrou na sua cabeça: câncer. Você não estava sozinho nisso. Aproximadamente 30% dos homens evitam fazer o exame de PSA exatamente por isso, pelo medo do que podem descobrir. E os que fazem, quando veem o resultado alterado, frequentemente entram em espiral antes de entender o que o número realmente significa. Aqui está a primeira coisa que você precisa saber, e que provavelmente ninguém te disse de forma clara. PSA alto não significa necessariamente câncer de próstata. Essa é a resposta direta. O PSA é um marcador inespecífico. Seus níveis sobem em diversas situações, tanto benignas como malignas. E o resultado precisa sempre ser interpretado por um médico, levando em conta sua idade, seu histórico clínico e outros exames complementares. Mas isso não significa que você pode ignorar um PSA alto. Significa que você precisa entendê-lo, para não entrar em pânico desnecessário e também para não negligenciar algo que merece atenção. Hoje você vai entender o que é o PSA de verdade, o que pode elevar os níveis além do câncer, quais são os valores de referência por idade, e o que fazer quando o resultado vem alterado, passo a passo. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias e você não vai querer perder o que vem a seguir. Este vídeo tem caráter educativo e informativo. Não substitui consulta médica. Consulte sempre um urologista. Antes de entender o que significa um PSA alto, você precisa entender o que é o PSA. PSA significa antígeno prostático específico. É uma proteína produzida exclusivamente pelas células da próstata, cuja função natural é liquefazer o sêmen após a ejaculação, facilitando a movimentação dos espermatozoides. Em condições normais pequenas, quantidades dessa proteína escapam para a corrente sanguínea, onde podem ser medidas por um simples exame de sangue. Quando ocorre alguma alteração na próstata, seja inflamação, aumento benigno ou câncer, a barreira entre as células e o sangue é alterada e os níveis de PSA no sangue sobem. O ponto crucial que a maioria das pessoas não entende e que gera tanto pânico desnecessário é que o PSA não é um exame que diagnostica câncer. Ele é um marcador de rastreamento. Um sinal de que algo na próstata pode merecer investigação mais aprofundada. É como um alarme. O alarme pode tocar por causa de um ladrão, o câncer. Mas pode também tocar por causa do vento, uma inflamação. Ou por causa do gato, uma hiperplasia benigna. O alarme sozinho não te diz o que está acontecendo. Ele te diz que você precisa investigar. E aqui está um dado importante das diretrizes da Associação Europeia de Urologia de 2025. A avaliação do PSA deve considerar a idade do paciente, o volume da próstata, o uso de medicamentos e a presença de condições inflamatórias. Não existe um número único que signifique perigo para todos os homens igualmente. O próximo ponto vai te mostrar exatamente quais são os valores de referência e o que pode elevar o PSA sem ser câncer. Agora vamos aos números. E é aqui que muita confusão começa, porque os valores de referência variam com a idade e existem diferentes interpretações entre os especialistas. Em termos gerais, os níveis de PSA total considerados normais são até 2,5 ng/ml em homens mais jovens. Para homens entre 40 e 49 anos, valores abaixo de 4 ng/ml são geralmente considerados normais.
Para homens entre 50 e 59 anos, valores abaixo de 5 mg/ml entram nessa faixa, e esses valores tendem a aumentar progressivamente com a idade, porque a próstata naturalmente cresce com o envelhecimento e produz mais PSA. Mas atenção, um PSA dentro do valor de referência não exclui o câncer de próstata. E um PSA acima do valor de referência não confirma o câncer. É por isso que o exame precisa ser interpretado em contexto. O que pode elevar o PSA além do câncer? Primeiro, a hiperplasia prostática benigna. O aumento benigno da próstata é a causa mais comum de PSA elevado em homens acima de 50 anos. A próstata maior produz mais PSA, independente de haver células malignas. Segundo, a prostatite. A inflamação da próstata, seja por infecção bacteriana ou por causas não infecciosas, pode causar picos expressivos no PSA que tendem a normalizar após o tratamento da inflamação. É uma das causas mais subestimadas de PSA elevado em homens mais jovens. Terceiro, a atividade sexual recente. Ejaculação nas 48 horas antes do exame pode elevar temporariamente o PSA. Por isso, os médicos recomendam a abstinência sexual por 48 horas antes de fazer o teste. Quarto, o exercício físico intenso, especialmente o ciclismo que gera pressão na região perineal, pode elevar o PSA temporariamente. Quinto, uso de alguns medicamentos. Anti-inflamatórios e finasterida podem reduzir o PSA artificialmente. Outros medicamentos podem elevá-lo. Dito tudo isso, quando o PSA alto é realmente preocupante? Quando você deve levar a sério e investigar com urgência? O primeiro indicador é a velocidade de crescimento do PSA. Se o PSA sobe mais de 0,75 mg/ml por ano, isso é um sinal de alerta independente do valor absoluto. O crescimento rápido e consistente do PSA ao longo do tempo é mais preocupante do que um valor isoladamente alto. O segundo indicador é a densidade do PSA. O volume da próstata importa. Um PSA de 6 mg/ml numa próstata grande pode ser menos preocupante do que um PSA de 4 mg/ml numa próstata pequena. O médico calcula a densidade dividindo o PSA pelo volume da próstata medido pelo ultrassom. Densidade acima de 0,15 é um sinal que merece investigação mais aprofundada. O terceiro indicador é a relação entre PSA livre e PSA total. O PSA circula no sangue de duas formas, livre e ligado a proteínas. Células malignas produzem proporcionalmente mais PSA ligado. Então, uma proporção baixa de PSA livre em relação ao PSA total, abaixo de 11%, indica maior risco de malignidade. Valores acima de 25% de PSA livre geralmente sugerem causa benigna. O quarto indicador é a presença de alterações no toque retal. Se o urologista identifica nódulos, assimetria ou endurecimento na próstata durante o exame, isso combina com o PSA para criar um quadro que exige investigação imediata, independente do valor do PSA. E o quinto, e mais importante, é a presença de sintomas associados. Dificuldade para urinar, jato fraco, sangue na urina ou no sêmen, dor nos ossos, especialmente nas costas e nos quadris. Esses sintomas em associação com PSA elevado são sinais de alerta que exigem avaliação urgente. Você recebeu um resultado de PSA alto. Qual é o caminho correto a seguir? Passo 1. Não entre em pânico, mas não ignore. PSA alto não é sentença de câncer, mas também não é algo para arquivar e esquecer. O equilíbrio
é levar a sério sem catastrofizar antes de ter mais informações. Passo 2. Consulte um urologista, não qualquer médico. O PSA precisa ser interpretado por um especialista em próstata. O clínico geral pode solicitar o exame, mas a interpretação e os próximos passos devem ser definidos por um urologista que conheça seu histórico, faça o toque retal e avalie o quadro completo. Passo 3. Repita o exame se necessário. Em muitos casos, o urologista vai pedir para repetir o PSA após um período de abstinência sexual de 48 horas e sem atividade física intensa. Uma elevação transitória por causa inflamatória ou por interferência de hábitos pode se normalizar em uma segunda coleta. Passo 4. Realize a ressonância magnética multiparamétrica se indicada. Quando o PSA está elevado e a suspeita de malignidade, a ressonância magnética multiparamétrica da próstata é o exame de imagem mais preciso disponível atualmente. Ela permite visualizar áreas suspeitas e guiar a biópsia com muito mais precisão do que o ultrassom transretal convencional, reduzindo biópsias desnecessárias e aumentando a acurácia do diagnóstico. Passo 5. Realize a biópsia apenas se indicada pelo especialista. A confirmação do diagnóstico de câncer de próstata requer biópsia. Mas a biópsia não é o primeiro passo automático para todo PSA elevado. O especialista avalia o conjunto de informações, PSA, toque retal, ressonância, antes de indicar a biópsia. Não aceite nem recuse a biópsia sem essa avaliação completa. Além de investigar um PSA elevado, existem hábitos que ajudam a manter os níveis de PSA em faixas mais saudáveis e que reduzem o risco de alterações prostáticas. O primeiro é a alimentação anti-inflamatória. Inflamação crônica é uma das principais causas de PSA elevado sem malignidade. E também um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata. Reduzir o consumo de gorduras saturadas, açúcar refinado, carnes processadas e álcool, e aumentar o consumo de vegetais ricos em licopeno como tomate cozido, frutas vermelhas e gorduras saudáveis como azeite e abacate, tem efeito anti-inflamatório documentado que impacta a saúde prostática. O segundo é o exercício físico regular. Estudos mostram que homens fisicamente ativos têm níveis de PSA médios menores do que homens sedentários, mesmo controlando o tamanho da próstata. O mecanismo é a redução da inflamação sistêmica e da resistência à insulina, ambos fatores que influenciam a produção de PSA. O terceiro é o controle do peso. Obesidade, e especialmente a gordura abdominal, elevam marcadores inflamatórios que impactam a saúde da próstata e os níveis de PSA. Redução de peso em homens obesos frequentemente leva à redução do PSA, sem qualquer intervenção direta na próstata. E o quarto, o mais simples e o mais negligenciado, é fazer o exame regularmente. O PSA em série, repetido anualmente, fornece muito mais informação do que um valor isolado. A velocidade de crescimento ao longo dos anos é um dos indicadores mais importantes de risco, e só é calculável quando você tem exames anteriores para comparar. PSA alto não é sentença, é um sinal. E sinais existem para ser investigados, não para ser ignorados e não para causar pânico imediato. 30% dos homens evitam fazer o exame de PSA por medo do que podem descobrir. Mas o que eles não percebem é que o que você não sabe não te protege. Te deixa sem tempo para agir quando ainda é possível agir bem. O câncer de próstata diagnosticado precocemente, quando o PSA está levemente elevado e ainda não há sintomas, tem altíssimas taxas de cura.
O mesmo câncer diagnosticado quando já causa sintomas, quando o PSA está muito alto e há comprometimento de outros órgãos, tem um prognóstico completamente diferente. A diferença entre esses dois cenários é a informação que você tem agora e a decisão que você vai tomar com base nela. Faz o exame todo ano, a partir dos 50 anos ou dos 45 se tiver histórico familiar. Leva o resultado para um urologista e entende o que o número significa antes de concluir qualquer coisa. Me conta nos comentários. Você já fez o PSA? Qual foi sua experiência com o resultado? Novo vídeo amanhã às 20 horas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder. Porque no canal Homem Saudável, você recebe todos os dias a informação que o seu médico não tem tempo de te dar. Este vídeo tem caráter educativo e informativo. Não substitui consulta médica. Consulte sempre um urologista.